muito bem-vinda a este grupo de estudos da lição da Escola Sabatina. Este grupo é composto por mulheres, porque nós acreditamos que mulheres podem ocupar o púlpito, podem e devem ocupar os púlpitos e as salas da Escola Sabatina. Nós estamos aqui reunidas via Zoom, cada uma em um lugar deste país, para juntas estudarmos com você a nossa lição da Escola Sabatina. Esse trimestre, o tema da nossa lição é a promessa, a aliança eterna de Deus. E esta semana, especificamente, nós iremos conversar sobre os princípios fundamentais dessa aliança. Vamos falar sobre os fundamentos, sobre a aliança de Deus com Noé, com Abraão, com Moisés e a nova aliança de Deus comigo e com você. Fique aí, nós vamos continuar agora o nosso estudo com um grupo de mulheres maravilhoso que vai se apresentar daqui a pouquinho. Se você já aproveita, já se inscreve aqui nesse canal, todas as sextas-feiras nós disponibilizaremos a lição da semana para que você possa estudar, seja no sábado de manhã ou antes do sábado, como você preferir, e convide também as suas amigas. Nós estamos disponíveis para tirar dúvidas, para responder as perguntas de vocês. É só deixar aqui nos comentários que nós teremos um prazer enorme de responder vocês. Olá, eu sou a Ana Brasil. É um prazer muito grande estar aqui para compartilhar da lição da Escola Sabatina com vocês. Para mim, esse é um presente de Deus, realmente, é um privilégio. A gente ouve muito falar da questão da tecnologia, da internet, mas olha o que ela nos proporciona. Não é conhecer meninas tão especiais e tão longe, e a gente poder estar juntos aqui falando do amor do nosso Deus, daquilo que Ele tem para nós. Eu falo de Sorocaba, interior de São Paulo, e estou à disposição aqui para a gente falar um pouquinho daquilo que Deus tem preparado para nós através do estudo da lição. Olá, eu sou a Ana também, porém Ana Martins, amiga da Ana Brasil, também residente em Sorocaba. É um prazer, trabalhamos juntas, no Colégio Adventista aqui de Sorocaba. É um prazer. Chefe, tá, gente? Ela sempre faz isso comigo, tem nada a ver. Trabalhamos então juntas, estamos aqui, é um prazer, estar com vocês, participando desse momento tão especial. A Ana estendeu o convite, eu aceitei e é um prazer auxiliar, falar um pouquinho com vocês. Eu espero que eu possa contribuir um pouquinho, no aprendizado de todas, da gente, A gente sempre, quando a gente vai, na verdade, passar algo, a gente sempre aprende mais um pouco, Então, estarei aprendendo com vocês também. Bom. Oi, meu nome é Liana, eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pessoalmente, só conheço a Moara, que vai se apresentar daqui a pouquinho, mas somos todas da mesma família, da família de Cristo, somos todas irmãs, e é um privilégio muito grande estar aqui, uma alegria. Falar de Jesus é sempre bom. Obrigada pelo convite e espero contribuir também com essa conversa aqui, com esse bate-papo. Muito bom. Que bom rever todas vocês. Sou eu agora, gente? Já me perdi aqui. Eu propus... Olá, meu nome é Moara. Eu estou em Brasília, então realmente estamos bem espalhadas aí por esse Brasilzão. Estou em Brasília, conheço pessoalmente a Eliana, como ela falou, virtualmente já tinha feito uma live com a Mayara e agora estou conhecendo virtualmente por imagem, porque já conhecemos por direct, a Ana e a outra Ana. A Ana e a outra Ana ficou ótimo, As Anas. E quem sou eu na fila do pão, como dizem? Sou advogada, professora universitária, frequento aqui a Igreja Adventista da Igreja Central de Brasília, frequento onlinemente, atualmente, a Nova Semente, porque já estamos aí completando 2 anos de isolamento durante a pandemia, e essa tem sido a minha atuação aqui dentro dessa comunidade, e eu espero que, de alguma forma, a gente possa crescer nessa troca dentro do estudo da lição, e é um privilégio fazer parte de um time de mulheres tão competentes e com tanta coisa para ensinar. Eu espero aprender muito também. Legal. Eu sou a Mayara, Mayara Brasil, moro aqui em São Paulo. Estamos realmente todas muito distantes, mas eu acredito muito que a tecnologia tem trazido as suas coisas boas também, e estar aqui com vocês é uma delas.
Eu também sou advogada, trabalho com direito de mulheres, então para mim é uma paixão muito grande falar de mulheres, falar com mulheres e estar aqui entre mulheres falando da lição da Escola Sabatina é algo muito significativo, muito especial para mim. Eu realmente acredito que nós podemos muitas coisas e que já foi o tempo onde até mesmo dentro da igreja só homens falavam, né? Então esse momento aqui é muito especial, muito muito importante para mim e estou muito feliz de compartilhar com vocês. Agora, vamos então partir para o tema da lição, tá? Essa semana nós falamos sobre a questão da aliança, né? Os princípios fundamentais da aliança, e o verso principal, né, dessa semana está em Êxodo 19, o versículo 5, que diz assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E aí nós temos aqui a parte de que a aliança, né, divina, ela é realmente como se fosse um relacionamento, né, como se ela até traz em algum momento que a aliança vem como se fosse um casamento, né, e que casamento nenhum dura se uma das duas partes não estão ali envolvidas com aquele relacionamento, né? E a nossa aliança com Deus vem da mesma forma, né? Deus está 100% envolvido e empenhado nessa relação e cabe a nós virmos aí com a nossa parte também de empenho e interesse na manutenção dessa aliança. Eu acho que vocês todos estão com o microfone mudo. O que eu acho interessante é que essa lição ela é um vislumbre daquilo que veremos nas semanas seguintes, né? Então é um resumão. Eu achei muito interessante essa estratégia, né? Em uma semana a gente já vai ter aí um vislumbre daquilo que será abordado nas semanas seguintes. Então a gente já pode ir preparando o espírito e a curiosidade, né? Quando a gente estuda a Bíblia, muitas vezes alguns temas fisgam a gente e a gente aqui já tem um spoilerzinho bem rapidinho durante a semana do que a gente vai ver nas próximas semanas, né? Então me parece que são 4 temas, os 4 temas que a gente vai tratar hoje aqui, de acordo com aquilo que a gente estudou ao longo dessa semana e que serão esmiuçados nas semanas seguintes, né? Então a gente tem bastante tempo aí para se aprofundar nesses tipos e diferentes alianças. E é bem legal porque assim a gente vai falar hoje, né, um pouco por cima desses temas e vamos nos aprofundar, né, nas próximas semanas. Então, se alguém estiver acompanhando a gente depois ficar com alguma dúvida ou tiver até uma contribuição, depois pode encaminhar para a gente também, que nas próximas semanas nós vamos realmente esmiuçar mais esses assuntos, né? E o interessante é que eu, estudando a lição já desde a semana passada, eu não tinha percebido que a aliança, eu sempre pensava que, talvez de uma forma grosseira, que ela existia após o pecado, ela passou a existir após o pecado. E, na verdade, essa aliança ela foi feita antes mesmo do pecado. Então, assim, Deus não fez uma aliança comigo, com a humanidade, porque houve o pecado, né? Esse desejo de aliança com o seu povo já existia antes disso acontecer. Isso me fez pensar, né, nas demais alianças que nós vamos estudar aqui, com Noé, com Moisés, né? É legal isso que a Ana falou, porque quando fala que essa aliança já foi feita antes, quando a gente fala de aliança, fala de um relacionamento, né? E o que Deus quer através disso, na verdade, é o relacionamento com Ele. E esse relacionamento não é só após o pecado, né? Então, desde o início, quando Ele nos criou, Ele já nos criou para se relacionar com a gente. Então, essas alianças a gente vê que vai fortalecendo os relacionamentos entre a gente e Deus. Então, eu achei bem, bem legal isso também. E é legal porque eu acho que cortei alguém. Moara? Pode falar, Liane. Rapidinho. Uma coisa que talvez seja importante ou interessante a gente mencionar é que esse relacionamento ele é feito com base em combinados.
né? Ele é feito com base em acordos. Existe um vínculo, mas também existem acordos, né? E aí as advogadas podem falar melhor que eu sou uma simples jornalista, não sou da área do direito, então o acordo ele tem um peso fundamental aí num combinado, né? Num relacionamento, quando a gente firma acordos, a coisa fica mais segura para ambos os lados, né? E isso é um pouco do que a gente vê nessa semana e vai ver nas próximas também. Eu acho interessante, só pegando o gancho do que a Eliana falou, a gente nem precisa trazer tanto para o direito, né? Se a gente trazer para o nosso dia a dia, todo mundo já ouviu falar, o acordado não sai caro. A aliança, ela é bilateral, que a gente fala, ela tem duas partes. Na verdade, ela surge para unir as duas partes. O termo que é utilizado na Bíblia para se referir à aliança, ele também era usado nas relações civis. Então, ele é meio que importado das relações civis para a relação com o divino. Só que quando a gente coloca a aliança na relação com o divino, a gente tem uma diferença, e que também se difere um pouquinho das relações entre civis, que é o acordo, quando as duas partes fazem esse movimento, né? Quando a gente fala na aliança com o divino, e as escrituras mostram isso para a gente, quem faz primeiro o movimento é Deus. Ele não faz movimento sozinho. Todo mundo tem que se movimentar nessa aliança, mas ele toma a iniciativa. E isso fala muita coisa para a gente, porque dentro das nossas relações pessoais, a gente tem Deus como nosso paradigma. E quantas vezes a gente fica na inércia sem tomar a iniciativa? Eu não vou pedir desculpa, não. Eu não vou me reconciliar, não. Se ele que errou, ele que vem falar comigo. E aqui a gente vê um Deus que, para reconciliar, para unir, para se comprometer, ele toma a iniciativa, ele propõe a aliança, ele não impõe, mas ele propõe a aliança. E isso que é o bonito, eu acho, desse sistema de alianças que a gente estuda no Velho Testamento e também no Novo. Muito bom, muito bom. Eu acho isso é muito bonito, né? Chega a ser poético, né? Esse primeiro passo que Deus dá. Sim. E eu acho que aqui até a lição no domingo ela coloca que o termo, né, aliança, a palavra traduzida para aliança aparece 287 vezes no Antigo Testamento, né? A palavra hebraica que vem como Berite, né? Vamos aportuguesando, né? Berite, aparece 287 vezes. Então, ela vem assim num sentido, acho que esse número ele é importante porque mostra que realmente existiu um interesse divino em manter essa aliança, em estar em aliança com o seu povo. Isso antes, né? Como já foi mencionado, e após o pecado. Como essa aliança foi se dando após o pecado, né? E isso também, obviamente, acaba nos direcionando para as alianças feitas na prática, né, que a gente encontra na Bíblia e que a lição traz para a gente como exemplos, né? Eu não sei se eu estou me adiantando, mas isso me fez lembrar da aliança de Noé, que é a primeira que o nosso guia de estudo traz, né? A nossa lição traz. É o primeiro combinado que Deus fez, e um combinado que até hoje a gente lembra dele de uma maneira muito clara, né? De uma maneira visível no céu, depois que chove, né? E eu acho isso tão lindo, porque é de uma sensibilidade muito grande de Deus, né? Deus, ele fala na sua palavra que ele quer se relacionar conosco. A aliança é uma proposta de relacionamento, é uma proposta de acordo entre as duas partes, e ele mostra, né, ele deixa esse lembrete ao longo dos séculos, né, ao longo da história, que é o arco-íris, a lembrança clara de que aquele combinado seria honrado até que ele voltasse. Nunca mais a terra seria destruída por chuva, né? O mundo seria inundado como um todo, como aconteceu no tempo de Noé. E a responsabilidade de Noé, a contrapartida dele, então, era pregar sobre esse Deus, né? Anunciar as boas novas de salvação desse pai e anunciar que viria a destruição, que viria essa chuva, né? Então, eu acho assim, poxa, Deus é de uma sensibilidade, né? De uma poesia muito grande,
de deixar essa mensagem para a gente que tão clara, visível ainda hoje, né? E é o fato de a gente, hoje mesmo, se chove, a gente ter a possibilidade de ver o arco-íris, mostra realmente que pode passar o tempo que for, a palavra de Deus não muda. Pode mudar quanto, a terra pode mudar, o mundo pode mudar, nós podemos mudar, mas Deus não muda. Se ele disse, está dito, né? O acordo que ele fez permanecerá, a palavra dele permanecerá por todo o tempo. E como a Liana falou, é lindo e poético quando a gente enxerga isso, e acredito que quando a gente tem o conhecimento dessa promessa, sempre que surge um arco-íris, a gente sente um acalento no coração, né, de que aquilo ali é a prova de que Deus está no controle de tudo. Por mais que tudo esteja ruindo, por mais que a gente esteja vivendo um momento tenso da humanidade, do nosso país, a gente olha para o céu, vê um arco-íris e fala, Deus ainda está cuidando, ele está tomando conta disso aqui. Pode parecer que está uma bagunça, mas ele ainda está no controle. Sim. Só falando um pouquinho, complementando o que a Liana falou, igual a Moara, acho que foi a Moara que falou em relação à aliança que existem as duas partes, né? É um contrato, seria bilateral, né? E não unilateral. Então, aí, na lição de segunda-feira, tem, é claro, a parte que Deus fez, né, que propôs, mas tem a parte de Noé. Noé poderia não ter entrado, porque qual era a parte de Noé? Além de construir a arca e pregar, era entrar na arca, para que o acordo se concretizasse. E Noé fez todos os passos, ele, além de construir e pregar, eu até costumo dizer, estava conversando com meu esposo, eu falei que ele doou 120 anos da vida dele pregando, né? E ele entrou na arca, então ele cumpriu o acordo, digamos assim. Eu achei bem legal. E outra coisa... O acordo, né, Ana, sem interromper, já interrompendo, ele cumpriu o acordo em condições não favoráveis, né? Porque enquanto Exatamente. ele 120 anos pregando e construindo a arca, todo mundo dizia que ele era louco, nunca tinha chovido. Pois é. De onde você tirou isso? Você tá louco, a sua vida, a vida da sua família. E ele entrou na arca, e isso eu acho maravilhoso, que ele entrou na arca sem que caísse uma gota de chuva. Exato. Não entrou na água quando começou a chover. Ele deu um passo de fé imenso quando ele entrou, colocou toda a sua família lá dentro, fechou a porta, sem ver no céu. Exatamente. E outra coisa que eu acho, igual a gente fala, mulher tem uma visão mais romântica das coisas, né? Claro, a gente já falou do arco-íris e tudo isso. Mas quando eu falei que Noé doou 120 anos da vida dele, a gente vê assim, como que Deus tarda, não é tardar, mas assim, a paciência de Deus, porque ele propôs aliança para Noé, e ele esperou 120 anos para as coisas acontecerem. Ele não simplesmente propôs uma aliança, Noé construiu a arca assim rapidão e entrou dentro. Não, teve um tempo, isso mostra o tempo que Deus dá para a gente se arrepender, para a gente viver uma vida, para a gente, assim, entrar em relacionamento com Ele. Então, ou mudar de ideia, né? Ou mudar de ideia, exatamente. Deus exatamente. também deu a liberdade de Noé mudar de ideia, né? Olha, Sim, Noé, se você não está acreditando em mim, você pode fazer outra coisa, mas Você não, sabe, né? Exato. É isso aí. Eu queria só destacar um pontozinho que eu acho que talvez nem seja assim abordado na lição, mas é uma coisa que me chama a atenção. Antes de, na verdade, falar desse ponto, eu quero voltar num que a Liana falou, que é do arco-íris, né? O arco-íris, ele é um sinal generoso de Deus, no meu ponto de vista. Porque ele fala assim, eu estou colocando esse sinal para me lembrar. Toda vez que chover, eu vou ver o arco-íris. Ele fala que é para ele se lembrar. Mas ele não se esquece, a palavra dele dura para sempre. Ele é tipo, sabe aquela pessoa, gente boa? É para eu me lembrar. Mas, na verdade, é para gente. Porque é para a gente que precisa ter a certeza e renovar toda vez a nossa fé de que a palavra dele dura para sempre. Daí é o que a Mayara falou. O arco-íris aparece lá e a gente lembra de Deus. Porque ele não se esquece. Né? Então, ele mostra um Deus generoso. E dentro desse Deus generoso, eu acho muito legal a gente destacar uma coisa da aliança, que é que ela é feita com
toda alma vivente. Está aqui em Gênesis 9. E eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra, com todos os que saírem da arca, até todo animal da terra. Estabeleço a minha aliança. Gente, não é impressionante ver esse Deus que ele não se preocupa só com a família de Noé, não, ele se preocupa com os animais, com as aves, com o gado que está saindo da terra, e daí, está saindo da arca para habitar mais uma vez a terra. E daí, por que não nós, mais uma vez, que temos ele como exemplo soberano e paradigma, negligenciamos a responsabilidade com os outros seres viventes? Se Deus estabeleceu a sua aliança de proteção também com eles, nós não temos também que honrar essa aliança, estabelecendo, vivendo e tendo um comportamento de vida que honre a aliança que Deus fez, não só com a gente, mas com esses seres viventes também. Eu acho que isso é um chamado também para os seres humanos avocarem para si a responsabilidade do cuidado com a natureza, o cuidado com a criação. E daí, às vezes, a gente pula essa parte, né, quando está falando da aliança, pelo menos eu não vi a lição abordando, mas eu acho que é um ponto que a gente precisa destacar, que como cristãos, a gente precisa sim mostrar para as pessoas ao nosso redor que o nosso compromisso é radical no sentido de ser muito fiel àquilo que Deus é. E ele é um Deus generoso e cuidadoso, mostra isso através dessa aliança também. E esse ponto que a Moara trouxe é muito grandioso, né, que realmente essa aliança é com todos e com todas as criaturas, não só com todos os seres humanos, o que por si só já seria algo grandiosíssimo, porque a gente é confortável eu pensar que a aliança é para quem já está nos bancos da igreja. Que é confortável eu pensar que essa aliança é para quem vive a vida de uma forma que eu acho justa. Para os meus pares, para os meus iguais. Dos meus iguais. Então, já é radical, né, no sentido que a Moara trouxe, eu pensar que essa aliança é para todos, ali, e é mais radical ainda quando a gente pensa que é para todos os seres, né? Então, eu tenho responsabilidade, enquanto serva de Deus, com todos os meus irmãos, sejam os meus pares ou os meus ímpares, né? E também com a natureza, com os animais, com o planeta em que a gente mora, né? Porque enquanto aqui estivermos, é a nossa casa, né? E aí até a lição traz, falando dessa questão dos nossos pares, né? Ela traz ali no material de apoio, ela conta uma historinha que antes da Segunda Guerra Mundial, uma mulher estava viajando pela Geórgia a caminho de Moscou, e ela conheceu uma senhora idosa que vivia em uma cabana. E que quando essa idosa soube que essa viajante estava indo para Moscou, ela pediu que ela levasse uma caixa de balas caseiras de caramelo para o seu filho. E o filho dessa mulher era Joseph Stalin, ou seja, um ditador russo, né? Para todo mundo, ele é conhecido como um ditador russo, mas para aquela mulher era o filho dela. E por mais que ele fosse uma pessoa indigna perante a sociedade, ela merecia que alguém levasse para ela, ele merecia receber uma caixa de doces de caramelo. E aí a lição até coloca que o amor divino é como o amor dessa mãe. Não importa quão maus nós sejamos aos olhos de outras pessoas, não importa quão nebulosa seja a nossa vida ou quão grandes sejam os nossos pecados. Nós temos o amor de Deus e a aliança dele está aberta para nós também. E quando a Moara puxou um assunto muito importante, que nós temos Deus como nosso paradigma. Ou seja, a nossa vida deve ser pautada na vida de Cristo. Aquilo que eu faço deve ser pautado naquilo que Cristo faria no meu lugar. Então, não na vida do outro, né? Ou no que o outro faria. Exato. Então, se Cristo olha para qualquer pessoa, independentemente de quem ela seja, e enxerga nela um ser detentor do direito de ser amado por ele, que é o dono de tudo, quem sou eu para olhar para o meu irmão e dizer, você não, você foi longe demais?
E o interessante, pegando um gancho enorme em tudo que vocês falaram aí, essa questão de que não é só comigo a aliança, de que se não restringe, não foi ali restrito só a Noé, entra na aliança que Deus fez com Abraão, né? Porque a aliança com Abraão, ela já traz um panorama diferente para a gente. Se a gente consegue ver, se alguns enxergam que foi uma aliança com Noé, e vocês disseram aí, não foi uma aliança com Noé, somente com Noé, né? Somente por conta de Noé e da sua família. Então, já na aliança com Abraão, Deus já diz o quê? Que Deus fez essa aliança com ele para alcançar todas as famílias. Todos, alcançar todos. Então, eu costumo, assim, a gente vai estudando a Bíblia durante um tempo e a gente pensa que sabe muita coisa às vezes, né? Mas, na verdade, estão nos detalhes aquilo que Deus quer falar comigo, né? Eu sou uma pessoa, assim, da linha das parábolas, né? Não da linha tão teológica. E eu percebi, assim, nesta lição que quando Deus, ele falou com Abraão, ele já pensou em mim. Porque a mesma palavra de Deus diz assim, que ele tem ovelhas em vários apriscos. E eu estava em um outro aprisco. Não estou falando aqui não é a placa da igreja, mas ele me trouxe um ensinamento, ele me trouxe a palavra viva dele, para que eu também pudesse compreendê-la e vivê-la. Então, assim, em algum momento ele foi lá, ou sempre, né? Desde que eu estava no ventre de minha mãe, e me preparou para viver esse momento hoje, para compreender que a aliança que ele fez, que ele lá atrás, era para se cumprir na minha vida, e que eu fosse bênção na vida daqueles que estavam ao meu redor. Então, eu vejo essa aliança assim, que eu tenho uma aliança com Deus, que é a minha missão de falar do amor dele para todas as pessoas, sem separar, sabe? Sem saber se ela é assim ou se ela é daquele outro jeito. Ela precisa conhecer o amor de Jesus. Eu preciso ser o amor de Jesus na vida dela. Porque essa é a aliança que a Ana tem com Deus. É isso. E eu acho esse ponto muito importante. É justamente essa ligação, né, que a gente encontra com muita facilidade. A Moara falou da aliança que Deus fez, inclusive com os demais seres viventes. A Ana Brasil falou sobre essa aliança feita com todas as famílias também, ou seja, todos os seres vivos, animais, pessoas, todos estão contemplados, né? Recebem atenção, estão contemplados por Deus, recebem o cuidado dele, fazem parte do plano dele, né? Em Gênesis 12:3, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, é justamente o que a Mayara estava falando. Não tem grupo seleto, não tem... Não está escrito algumas famílias da terra. As famílias adventistas da terra. Ou, não, é todas enfim, as famílias. São todas, né? Não tem exceção. Então, essa verdade, ela se repete em vários outros momentos da Bíblia. A gente sabe que esse princípio de que a salvação é para todos, de que o amor de Cristo é para todos, que as bênçãos são para todas as famílias, esse princípio de totalidade, né, de que a salvação é para todos e que o amor de Cristo é para todos, isso se repete ao longo da Bíblia, em diversos momentos, não só no Velho, como no Novo Testamento. Então, a gente tem aqui uma definição muito clara, ou uma característica muito clara do caráter de Deus, né? E lógico, que mais uma vez também nos encaminha, nos remete, direciona a nossa mente também para a nossa parte, para o nosso papel. É porque ele fez primeiro, que foi aquilo que a Mayara comentou no comecinho também da nossa conversa, foi porque Deus deu o primeiro passo, foi porque ele fez primeiro, porque ele nos amou primeiro, nós nos sentimos motivados a fazer igual. Não só por ele, como para o nosso próximo. Não a amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo, como a mim mesmo, né? Não adianta a gente parar só numa parte e falar assim, não, mas eu amo a Deus. Se você não cuida do teu próximo, então tá falhando, né? Tá falhando no cumprimento, na tua parte do acordo, né? Deus ele espera que a gente cumpra a nossa parte do acordo, porque ele fez a dele. Ele já deu o filho dele em sacrifício por nós.
né? Então, essa aliança A maior parte, com Abraão... eu Exatamente, que é a parte mais pesada, né? Geralmente você tem uma relação, né? Ah, se eu tenho uma relação de amor, né? De namoro, de casamento, geralmente a gente pensa naquela, eu dou na medida que eu recebo, ou até mesmo em acordos, se a gente trouxer para o lado do direito, geralmente existe ali um equilíbrio nessa relação. Recíprocas. É recíproco. E com Deus é totalmente desequilibrado. É totalmente desequilibrado porque ele deu tudo, ele deu a vida e até o que é nossa parte, ele ajuda a gente a fazer. Né? Porque ele coloca em nós o querer e o efetuar. Então, nem o que é nosso a gente conseguiria fazer se não fosse ele, né? Agora, exatamente. A Ana Brasil, vou chamar assim, então, tinha falado que gosta de reler e olhar os detalhes. E eu acho que o interessante da gente estar aqui num grupo só de mulheres é como a gente consegue perceber também os detalhes da narrativa quando a gente vai estudar essas histórias, né? Eu estava estudando o texto sobre as alianças, e daí, aqui, principalmente, apesar da aliança de Noé, né, a gente ter destacado que foi uma aliança que não é exatamente com Noé, é com toda a humanidade, com todos os seres vivos, aqui na aliança com Abraão, a lição ela é bem explícita ao falar que a aliança é feita, ou é proposta, pelo menos, esse ato, né, de propor, ela é proposta diretamente a Abraão, e ficou faltando uma coisa, porque ela não é proposta só para Abraão. Aqui não menciona em nenhum momento que essa aliança coloca Sara na equação. Sara, na verdade, é essencial na equação, porque quando Abraão teve filho com Agar, esse filho não era o herdeiro da aliança, era Sara. E o esquema bíblico que é feito para mostrar que a aliança não era só com Arão, ou com Abraão, mas também com Sara, é muito nítido lá em Gênesis 17, porque Deus faz com Sara o mesmo que ele faz com Abraão. Ele avoca para si a paternidade de Sara. Como? Ele troca o nome de Abraão, ele troca o nome de Sara também. Ele faz a Bíblia mostra esse paralelismo. Ele promete descendência para Abraão e ele promete para Sara também. A Sara, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho. E a abençoarei. Olha só, ele vai abençoar Sara. E ela será mãe das nações. De reis e povos sairão dela. A aliança, gente, também é feita com Sara. O problema é que a gente tem uma tradição, né, cultural que gosta de esconder as mulheres das histórias. Mas a gente está aqui, eu acho que na função de destacá-las. A gente também tem parte na aliança. Nós também somos essenciais na aliança. Essa aliança não aconteceria sem Sara. As famílias da terra precisam ser abençoadas com a participação dos dois, de homens e mulheres. E eu acho que esse pequeno detalhe, eu acho que a Bíblia fez questão de registrar isso, porque enquanto toda a sociedade esquece de nós, Deus se lembra. E por isso que está aqui. É verdade. Um ponto que eu gostaria de destacar, que eu achei... tudo a gente acha importante, né? Às vezes eu falo, eu achei isso importante, mas tudo é importante, você vai falando que é importante. A questão de Abraão, né? Como a gente estava mencionando sobre Abraão, Deus deu uma missão, uma tarefa para ele, né? Ele tinha uma ordem, né? Digamos assim, que ele teria que sair da terra dele. Foi algo difícil para Abraão, sair. E o que eu quero destacar, na verdade, Abraão é o pai da fé. E isso só mostra isso cada vez mais, né? Porque Abraão, ele obedeceu sem receber a bênção. A bênção não tinha acontecido ainda. E ele simplesmente teve fé e saiu da terra, saiu para o desconhecido, saiu para o nada, né? Era algo desconhecido. E ele pegou simplesmente e foi pela fé. A partir daí que foi, né? Acredito que ele foi conhecido e é pelo o pai da fé. Mas é bonito ver isso, porque pensa, Deus chegar em você e falar, olha, sai da tua terra, larga os teus parentes, vai para um lugar que você não conhece. E o que fica nisso? É a fé, é olhar para o escuro
ir para frente, né? E ele justamente fez isso, ele teve fé. É o que Deus pede, né? É o que Deus quer, essa questão desse relacionamento mais íntimo, mais puro, da gente compreender a Deus, aceitar a Deus e ter fé nesse Deus, mesmo sem saber o que ele vai fazer. Mesmo sem ele cumprir a parte dele, igual nós temos fé em Jesus, temos fé em Deus de que ele enviou o filho dele e tal, e nós estamos nessa espera. Então, a gente vive isso, né? A gente está na espera de que Jesus vai voltar. Como Abraão tinha a esperança de que as coisas iam acontecer. Deus prometeu que ele seria o pai de uma grande nação, como de fato foi, né? E mostra essa questão da fé. Eu achei bem, bem interessante. A gente, sem o interesse, né? Eu vou... E eu não sei se Deus vai cumprir a parte dele no acordo ou não, mas eu vou fazer. Eu vou seguir aí a ideia desse meu Deus, o pedido desse meu Deus. Então, eu achei bem, bem legal bem importante essa parte e eu acho de Abraão. Foi fundamental, né? Como Noé teve que entrar na arca para consolidar o acordo, Abraão saiu e foi, né? Confiando nesse Deus, confiando que Deus iria, ou seja, ele obedeceu sem receber a bênção, apenas obedeceu. E isso vai trazendo para a gente, né? Até quando Deus já está ali em Moisés, né? Ele já tinha cumprido outras promessas antes. Ele já tinha, então eu posso dizer para você, olha, eu sou o Deus que cumpri a promessa com Noé, com Abraão, e eu vou cumprir com você também. E quando chega na gente, quantos não vieram antes de nós? E se a gente não precisa nem falar da Bíblia, né? Quantas pessoas a gente não conhece à nossa volta que Deus cuidou, que Deus foi fiel às suas promessas, que Deus carregou no colo, e isso coloca a gente numa posição até, vamos dizer assim, mais confortável, né? Porque às vezes eu não tenho fé o suficiente para largar tudo e sair do nada igual Abraão, ou para entrar numa arca, sendo que nunca caiu uma gota de chuva. Mas eu posso olhar para o meu irmão e falar, Deus já fez tal coisa na vida dele, ele pode fazer na minha também. Então, eu gosto muito de olhar essa questão dos exemplos, né, das pessoas ao nosso redor e pensar, se o fulano consegue, eu também consigo, né? E eu acho que essa parte de termos esses exemplos é muito grandioso nesse sentido também. Isso foi fundamental no caso de Moisés, né? Moisés, ele pôde olhar para trás e ver que Deus tinha cuidado, né, de Abraão e que o que Deus estava pedindo para que Moisés fizesse era uma espécie de continuidade, né, uma espécie de confirmação daquilo que Deus sempre faz, né? Então, a lição mesmo traz para a gente, né, que tem a aliança que Deus propôs com Moisés, tem uma ligação muito forte com a aliança que ele fez com Abraão, por 3 motivos básicos, né? Uma evidência é o relacionamento especial de Deus com o seu povo, né? O relacionamento que Deus quer ter com o seu povo. O segundo aspecto é que Deus estava falando para Moisés de que esse povo que seria liberto da escravidão do Egito, eles seriam uma grande nação, eles concretizariam os planos de Deus, assim como Deus prometeu para Abraão, que Abraão seria o pai de uma grande nação. Deus estava ali repetindo que esse povo seria o povo escolhido dele, que seria liberto da escravidão para ser uma grande nação, né? Uma nação separada, uma nação especial, diferenciada. E no terceiro aspecto, que era necessário que essa nação obedecesse. Essa obediência, ela vem acompanhada da confiança, né? Ela precisa vir acompanhada da confiança. A obediência cega não é o que Deus espera de nós. Ele espera uma obediência racional. Então, para mim, essa obediência racional, ela tem a ver com confiança. Você não consegue confiar irracionalmente em alguém. Você precisa buscar evidências racionais, inteligentes, para saber se aquela pessoa é digna de confiança ou não, né? E Deus, ele espera que a gente use essa nossa inteligência para olhar para ele e falar assim, Deus é digno da nossa confiança?
E aí ele espalha evidências para a gente, né? Lógico, a gente precisa olhar com os olhos da fé também. Mas o que eu quero dizer aqui nesse aspecto é que Deus espera que a gente haja com fé, dê o primeiro passo, passo no escuro, né? Como a Ana Martins falou, né? Mas ele também, como a Mayara falou, ele também já deu evidências suficientes de que mesmo se ele pedir para a gente ir no escuro, a gente tem confiança suficiente para ir no escuro, porque ele é um Deus que cumpre as suas promessas, né? Então, ele primeiramente, ele faz... nós amamos porque ele amou primeiro, né? A lição de terça-feira nos traz isso, e a lição de quarta confirma, né? Que ele primeiro salva Israel, pede sim para que Israel confie, mas aí ele dá a liberdade, né? E é o que me causa arrepios nessa história, em todo esse contexto aí da libertação do povo de Israel, é que mesmo Deus fazendo todo o serviço, mesmo Deus abrindo o mar, primeiro começou com Faraó, né? Mesmo Deus explicando como deveria ser ali o tratamento com Faraó cabeça dura, para que Faraó libertasse esse povo, teve todo um trabalho de convencimento ali com Faraó, Deus fez o trabalho pesado, Faraó finalmente cedeu, mudou de ideia no meio do caminho, o mar precisou ser aberto para que Faraó não cumprisse a vontade dele naquele momento e o povo conseguisse a libertação, e mesmo assim o povo acabou vagando por 40 anos no deserto, porque teimava em desconfiar do Deus que mandava o maná, do Deus que era a coluna de fogo à noite para esquentar no frio do deserto, que era a nuvem para tampar o sol durante o dia, e nós somos iguaizinhos, né? Iguaizinhos. Nós somos iguaizinhos, nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade, mesmo vendo as evidências na vida dos nossos irmãos, daqueles que vieram antes de nós, as evidências bíblicas, mesmo vendo o arco-íris no céu, nós temos muita dificuldade em usar a nossa razão, junto com a nossa fé, para enxergar a confiança que deveríamos ter em Cristo Jesus e dar o passo, mesmo em meio às trevas. É uma luta diária, muitas vezes é uma luta diária. E a gente ouve, assim, né? Eu me recordo de quando eu era mais nova, eu ouvia as histórias, assim, da Bíblia, e eu ficava pensando, como que esse povo conseguia ser tão teimoso? Quando a gente olha de fora, tipo, que é muito grande. Deus mandou praga no Egito, Deus abriu... mas eu entendo. Aí você vê a pandemia e todo mundo querendo sair. Aí você fala, mas é óbvio mesmo que o povo de Deus é meio desse jeito mesmo. E a gente feita comparação. E a gente olha e fica, não é possível que eles não entendiam, né? E a gente é igualzinho, só muda a época e o endereço. A gente fala tantas evidências, né? Nossa, tantas evidências para esse povo. Deus mandou as pragas, Deus cuidou dos primogênitos, sabe? Porque Deus abriu o mar vermelho, porque ele mandava o maná, porque a coluna de fogo, a nuvem que protegia. Tantas evidências, e hoje Deus continua operando milagres, os milagres atuais, os milagres 2.0, os milagres via Wi-Fi, os milagres da pós-modernidade, ele continua operando milagres, ele só passa a fazer milagres com linguagens que a gente possa entender hoje, só que a gente não consegue enxergar, ou se a gente enxerga, muitas vezes a gente ainda desconfia, a gente acredita desconfiando, né? E a gente teima em procurar pelo em ovo, e a didática de Deus é tão simples, gente, ele é tão claro, ele é tão simples, né? Poxa, o maná tá caindo do céu. Gente, tem outra explicação para isso aqui, a não ser milagre? Um maná, uma comida caindo fresquinha todo dia do céu? Não tem. Não, mas espera, deve ter alguma coisa aqui. Isso deve ser movimentação de algum partido político, ou às vezes é alguém que está fazendo tá confabulando alguma coisa no bastidor que a gente não está sabendo. Talvez isso aqui seja uma manobra de alguém que quer ganhar em cima. Vão cobrar esse maná da gente, hein? Fica esperto que uma hora vão cobrar esse maná da gente. Então a gente teima, né? A gente teima com Deus. É incrível isso. E quando eu falo a gente, eu estou me incluindo de verdade, porque eu sou essa pessoa, essa porta. A gente eu sou essa porta, assim, entendeu? Eu posso não pecar naquilo ali, mas em outra coisa eu estou pecando, eu estou errando.
E o interessante de ouvir isso é a questão que não mudamos, né? A característica humana permanece praticamente a mesma, mas graças a Deus ainda existem eu não diria os dois lados, mas existem as linhas de pensamento, aqueles que resgatam, que vão lá e que falam, não, não é assim, não é por aí, não é bem desse jeito, vamos fazer diferente, é para todo mundo. Aí vem Deus e tem lá a nova aliança. Essa nova aliança que Jeremias ele fala, né? Uma aliança que, lá no comentário da lição, Jeremias 31, capítulo 31, do verso 31 ao 33, que diz assim, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo, assim diz o Senhor. O povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair, eu a edificarei mais uma vez. Então, essa é uma aliança, é uma promessa de Deus, e que a lição ela trouxe assim, ó, lá na questão dos comentários, diz, né, que essa passagem é a promessa bíblica mais profunda e emocionante da nova aliança de Deus, né? Que, na verdade, porque aliança, lá na palavra latina, é testamento. Então, Deus, ele fala comigo, com você, ainda hoje, através dessa aliança, dessa promessa. Ouvindo a Mayara falar, a Moara, ele não desistiu, né? Ele não desistiu de nós. Ouvindo a Ana Martins, a Liana, ele não desistiu. Né, porque, sinceramente, que Deus paciente. A gente tem muito que aprender mesmo, minha gente. E assim, as pequenas alianças, os detalhes, voltando nos detalhes, Deus falou assim, eu sempre tive um sonho, trazendo isso para o dia a dia, para a prática. E um belo dia eu falei com Deus assim, Senhor, então se esse sonho não for mesmo da tua vontade, então que o Senhor tire ele do meu coração, porque eu tenho para mim isso como aliança com o Senhor, uma promessa que o Senhor fez para mim. E olha, e Deus, ele cumpriu a promessa dele na minha vida. E eu ia deixar falar do arco-íris em uma outra semana, mas eu vou falar agora novamente, porque em 2015 eu passei por uma experiência no meu trabalho muito difícil. Muito difícil. E naquele dia, quando eu fui chamada lá, eu falei assim, mas eu não quero ir, eu não quero ouvir o que tem para me dizer. Eu não quero ouvir. E depois eu vi, né? Tinha que ouvir. Voltei, peguei o carro e vim embora. Eu trabalhava numa outra cidade vizinha aqui. E estava um sol lindo, lindo. No percurso, fechou o tempo. E foi uma pancada de chuva que não durou 5 minutos. Mas depois da pancada, o que apareceu na frente, assim que eu pude ver lá do meu carro, um lindo arco-íris. Naquele dia, Deus estava me dizendo, filha, lembra daquela discussão que nós tivemos? Que você provocou? Então, ela vai se cumprir. E se cumpriu, sabe? E se cumpriu. Vocês tenham certeza que aquela promessa que Deus me fez, aquela aliança que Ele fez comigo, ela é real hoje na minha vida. Então, realmente, aquele Deus lá de Jeremias é o Deus de hoje. O Deus que eu amo, que eu sirvo e que nós estamos aqui falando dele. Só uma... Quando a Liana estava falando dessa questão de que a gente não muda, né? Tudo a mesma coisa, graças a Deus, Deus também não muda. Amém. Né? Porque Ele propôs a aliança, tem proposto, por mais que a gente se perca no caminho, vai mudando, Deus não, Deus permanece o mesmo e Ele fielmente cumpre, né? Com a aliança. Né? E eu gosto assim, conforme fui estudando a lição, eu tive uma impressão assim, eu acho que é, né, real. Eu vejo a questão de como que foi ampliando a aliança, não sei se é assim que eu posso dizer. Por exemplo, não está relatado, mas a gente sabe que a aliança começou lá no Éden, né, com Adão, a primeira aliança, foi vindo, tal. Aí depois ali, Noé, e eu tenho a impressão de que... Né? Isso, foi ampliando, e agora chega numa nova aliança, né? A aliança proposta, igual ampliou para todas as nações. Então, eu vejo, assim, a amplitude, como vem ampliando essa aliança, como esse Deus vem sempre querendo esse relacionamento através da nossa fé, obediência. E aqui, quando ele fala que vai
escrever, né, dentro do nosso coração, essa questão da lei, dos mandamentos, né, tudo isso, é bonito isso, né, escrever no nosso coração, ele quer perpetuar dentro da gente, ele quer que a gente realmente abrace, né, essa questão desse relacionamento. Para a gente não esquecer, ele colocando no nosso coração, no nosso interior, sim, a gente tem menos chance de esquecer que ele não fale com as alianças que ele faz. Exatamente, né? Exatamente, Porque, aí, quando igual começou lá atrás, vou indo, agora ele falou, não, vamos colocar no coração, que eu vou colocar dentro do seu coração, que é para você não esquecer. Sabe? Eu não esqueço, meu filho, mas você também não pode, então vou interiorizar isso dentro de você, e é legal isso, né, ver o jeito como esse Deus trabalha, como ele cuida, né, a preocupação dele com a gente, e eu vejo que essa parte da aliança, além da gente conhecer esse Deus, é ter a certeza do perdão desse Deus, né? Esse Deus que fez toda essa aliança com a intenção de ter um relacionamento com a gente. O maior de tudo, eu acredito que na aliança é a questão de nos salvar, né? Quando ele propõe a aliança, é uma aliança de salvação. É muito mais do que a aliança de um relacionamento. Isso sim ele quer, claro, deixou explícito isso o tempo todo, mas muito mais que isso é a salvação. E a gente ter a certeza do perdão, que fica mais aqui na lição da Nova Aliança, foca bastante essa questão do perdão de Deus, né? A salvação talvez seja o grande, o maior, o mais importante presente, e o perdão é o presente diário, né? Sim. O perdão é a dose diária necessária para que a gente não entregue os pontos. Para a gente não desistir, né? Porque muitas vezes a gente leva um choque de realidade diante dos nossos erros, né? E a gente percebe claramente que falhou com a aliança, né? Que a gente quebrou a aliança. Sim. O próprio Deus, ele diz na Bíblia, né, que nós quebramos a aliança, né? O povo de Israel, por exemplo, quebrou a aliança. Então, toda vez que a gente peca, a gente quebra essa aliança, a gente quebra o combinado, o acordo é que a gente obedeceria a ele por entender que ele nos amou primeiro, e recebendo essa dose cavalar de amor, a gente se sente constrangido a ponto de servi-lo naturalmente. É uma coisa que flui de dentro da gente, porque a gente entendeu a grandiosidade desse amor. Só que, às vezes, a gente não consegue entender, a gente falha nessa compreensão, ou a gente quebra a nossa parte do combinado. E aí a gente se sente indigno, a gente se sente imerecedor, a ponto de achar que a salvação foi retirada. Mas ela não foi. A graça não mudou. É a graça de Deus que nos coloca nessa posição, e que é a graça dele que vai fazer tudo por nós. Então, aquilo que eu não consigo fazer, a graça suporta, né? E a graça faz até aquilo que eu faço, ela que valida, né? Então, é realmente importante a gente ter essa ciência. A lição é muito rica, tem vários assuntos. Se deixar nas 5 aqui, a gente vai ficar falando até amanhã sobre o assunto dessa lição. Mas eu acredito que nas próximas semanas nós teremos a oportunidade de discutir melhor alguns assuntos, né? Como a gente trouxe no começo, um spoiler das próximas semanas. E eu agradeço muito a vocês que estão aqui, né, participando desse momento de reflexão, de estudo, né, do nosso guia diário de estudos. Para quem está em casa também e não tiver o guia diário, ou que a gente vai colocar o link para vocês acessarem em algum lugar aqui. Mas se vocês tiverem interesse em acompanhar mais, se tiverem algumas dúvidas, nós estamos à disposição para tirarmos essas dúvidas, para conversarmos pessoalmente com vocês. Nós acreditamos também que nós temos que é o nosso ministério, né? Falar de Jesus e auxiliar as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Então, se você chegou até aqui e se interessou e quiser saber mais sobre isso, nós estamos inteiramente à disposição. Estou aqui falando no nome das meninas, porque eu acredito que realmente é o desejo de todas nós. E, meninas, eu vou abrir agora um minutinho, assim, 1 minuto de reflexão final para vocês, para a gente encerrar com uma oração e concluirmos.
Vamos então seguir a ordem do começo. A gente começa pelas Anas, Liana, Moara e Maiara. Bom, algo importante aqui para finalizar com vocês é que a aliança são partes que existem em algum nível de igualdade. Qual é a igualdade que eu tenho com Deus? Não é? Então, quando diz assim, ainda assim Deus ele tem, mesmo não sendo igual a Deus, ele tem a necessidade que eu esteja fazendo parte da aliança que ele estabeleceu. Então, que realmente o que significa aliança para mim é que Deus ele me escolheu e escolheu todos os seres viventes, como eu aprendi com a Moara hoje aqui, né? Para que a aliança dele possa se cumprir e que logo em breve ele possa voltar para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito bom saber que essa preocupação desse Deus, né? De preocupar-se com a gente, igual quando ele propôs as alianças anteriores, que na verdade tudo reflete a questão da aliança, nova aliança, salvação e tudo isso. Como a Ana disse, ele pensou em mim, né? Então ele pensou em cada um de nós, ele sabia. E que Deus possa, igual, acho que foi a Maiara que falou, que na aliança tem as duas partes, né? Claro, a gente sabe disso. E a parte, Deus sempre faz a dele, e na verdade a parte de Deus é a mais difícil. É sempre a mais difícil, que é salvar. A nossa parte, é claro que não é fácil, não é simples, mas o que eu quero deixar é isso, que a parte de Deus é a mais difícil, e ele tem cumprido, né? A nossa parte não é simples para nós, humanos, mortais, enfim, mas é possível. É possível a gente cumprir esse acordo, né? E herdar essa herança, essa aliança que tanto Deus fala. E que Deus possa estar com a gente, que a gente consiga, né? Todos juntos, que nós sigamos e vamos cumprir, né? Pela graça de Deus com a nossa parte, que não é impossível aos nossos olhos, né? Nem aos olhos de Deus. A de Deus, se a gente olhar a parte de Deus, para a gente é impossível. Mas a nossa parte é muito mais possível, né? Que a gente de fazer. E que a gente possa, pela graça de Deus, então, conseguir se herdar, então, essa aliança, essa herança, né? Que Deus tem deixado para nós. O meu recado final é que nós não desistamos, porque Deus não desiste de nós, que nós que a gente não permita pensar que por falharmos com a nossa parte do acordo, que a gente não se permita pensar que por às vezes quebrarmos a aliança, Deus quebrou a parte dele também. Ele não vai quebrar, ele não vai voltar atrás nas promessas que ele fez, ele não vai mudar de ideia, ele não vai mudar de opinião. Então, que nós possamos nos apegar a essa verdade com todas as forças que tivermos, para que quando a gente cair, nós não nos sintamos derrotados, sem forças de levantar novamente e seguir em frente. Possamos lembrar que, como a Ana falou, o grande sacrifício já foi feito, essa etapa já foi cumprida, nos resta nos mantermos firmes o quanto pudermos, sempre confiando que Deus vai fazer por nós aquilo que não temos condições de fazer, né? E que a força dele é suficiente para todos nós, mais do que suficiente para todos nós. Que possamos sempre ter isso em mente, sempre revisitarmos essa verdade, para que a gente quem larga a mão de quem somos nós que largamos a mão de Deus, mas ele nunca retira a mão dele, sempre ela vai estar estendida para nós. Muito legal. Bom, o que eu vou falar? Vocês já falaram praticamente tudo, né, gente? Arrasaram, mas então eu vou trazer para alguma coisa, sei lá, que eu levei para mim, não sei de onde veio essa ideia também, tá? Mas todas as alianças que a gente estudou hoje, elas têm um sinal, elas têm um símbolo, né?
a gente tem o arco-íris, a gente tem a circuncisão, a gente tem a Arca da Aliança, os 10 mandamentos, a gente depois tem a lei, essa aliança escrita no nosso coração, e a gente sela isso hoje através do batismo. Parece que Deus é um Deus assim, sabe aqueles começos de namoro que o pessoal fica fazendo mêsversário? Deus é tipo assim, fofo. Eu olho para ele e falo assim, olha só, ele quer marcar as coisas boas. E eu acho que é porque a nossa mente funciona mais ou menos assim. Essa semana eu tive uma experiência, né, que eu me apeguei a uma coisa ruim e para mim aquilo destruiu o meu dia. E daí quando eu fui olhar, materialmente falando, eu falei, nossa, mas tem mais coisas boas do que coisas ruins. E eu acho que Deus faz questão de marcar as alianças, que são coisas boas, para nos dar segurança, para reforçar a nossa fé, para nos dar esperança no futuro que será certo e será de salvação, porque a nossa mente humana é desse jeito. E daí eu acho que a gente pode trazer com um desafio para essa semana, que tal a gente usar a mesma técnica de Deus para marcar de forma positiva a vida das pessoas ao nosso redor. A gente marcar mesmo de forma visível, para fazer com que elas lembrem que sim, tem uma coisa boa, ou tem alguém aqui que elas podem contar, a gente tem alguém, a gente é alguém que elas podem confiar. Então, eu queria deixar esse desafio pronto. Quem está assistindo aqui a nossa reflexão sobre a lição, que tal, assim como Deus fez questão de marcar a sua aliança conosco, você não escolhe aí alguém para você marcar a sua aliança com essa pessoa, falar para ela, olha, eu me importo com você, eu estou aqui com você, deixa isso escrito, deixa isso materializado, manda um bolo pelo iFood para a pessoa, não sei, mas marca de alguma forma nessa semana a vida de alguém, que a aliança que a gente recebe dele, a gente também tem que oferecer para o próximo. Eu acho que esse é um aprendizado do cuidado de Deus, do jeitinho de Deus de agir. A gente pode dar uma imitadinha. Perfeito. Maravilha. Muito bom. E para encerrar, né, para mim sobrou pouca coisa para falar, porque vocês realmente já falaram tudo, já tem até esse desafio da Moara, que eu particularmente adoro comemorar mêsversário, então eu adorei a ideia. Então, que vocês que estão em casa, que vocês realmente coloquem em prática essa semana. Né, que além de estudarmos a lição, a gente tenha esse hábito de colocar isso tudo em prática e mostrar para outras pessoas. Nós estamos num momento com as nossas igrejas fechadas, sabiamente fechadas, a gente precisa desse momento, mas nós somos o corpo de Cristo, nosso corpo é um templo, a nossa família é um templo, onde nós estamos é um templo. Então, nós podemos fazer a nossa igreja em casa, a gente não precisa de templo aberto para adorarmos a Deus. Então, nós vamos adorar a Deus onde nós estivermos. E que você possa estender isso para outras pessoas, à distância mesmo, que é o que nós temos nesse momento. E quando tudo estiver saudável, estiver normal, a gente se abraça, a gente se reencontra, a gente reabre os nossos templos e tudo volta a ser como era antes, né? Se é que isso será possível. Então, muito obrigada por você que chegou até aqui. Nós estamos muito felizes com essa oportunidade de juntas estarmos aqui nessa grande sala da Escola Sabatina. Agora eu queria que uma de vocês fizesse uma oração final para a gente encerrar, né? E semana que vem tem mais. Quem será? A Liana, que você falou primeiro. Olha, gente, antes da oração, então, ouvindo vocês aí, né? Cabecinha, mas a gente entende que, então, ser tu uma bênção, né? Ser tu uma bênção. É isso. Oremos. Pai de amor, obrigada por essa oportunidade, Pai, de refletirmos sobre os passos, né, os combinados, os acordos de amor que o Senhor faz conosco, Pai. O Senhor fez tantos laços, o Senhor estabeleceu tantas alianças, criou tantos vínculos no passado, mas ainda hoje o Senhor continua agindo da mesma maneira, estabelecendo vínculo e compromissos conosco. Obrigada porque o maior deles já foi pago, já foi executado na cruz através da morte do seu Filho amado. Obrigada, Senhor, por isso. Que possamos realmente entender o que esse sacrifício representa, o que ele significa, e a partir da compreensão desse amor imensurável, podermos amar um pouco o nosso próximo, as pessoas que estão à nossa volta, sejam elas parecidas ou diferentes de nós. Que o Senhor habite no nosso coração, Pai, na nossa mente, nos capacitando através do Santo Espírito a cumprirmos o teu querer
É o que eu te peço, já grata, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas bem, este foi o estudo dessa semana. Estamos muito felizes porque você chegou até aqui conosco, porque você resolveu estudar a lição e acompanhar esse estudo conosco, nos deu esta oportunidade de estarmos juntas até aqui. Se você ainda não está inscrita, não curtiu esse vídeo ou não convidou nenhuma amiga, este é o exato momento que você tem para fazer isso. Um beijo para você, um feliz sábado e nós nos encontramos na semana que vem para mais um estudo do nosso guia de estudos da lição da Escola Sabatina.